tudo bem com você? Muito prazer, eu sou a Tatá e esse é o nosso Quem Ama Não Esquece. Esse momento incrível em que a gente conhece a sua história. E hoje é uma história que eu fiquei muito feliz de receber. Todas as vezes que a gente conta uma história aqui, muita gente fala: ai, eu queria tanto saber o que aconteceu depois. Essa história é de uma pessoa que já contou a história aqui e vem contar uma outra parte dessa história. É a história da Elian. Aliás, que história, gente. E eu espero que você possa ouvir, eu espero que você possa comentar, eu espero que você possa curtir. Afinal de contas, essa história, meu Deus, é a história de uma oração que salvou uma vida. Está preparada para isso, tá? Na Band FM, quem ama não esquece. Eu nunca pensei que a minha fé em Deus poderia me dar tanta força para superar tudo que eu passei. Mas eu estava enganada. Muito enganada. Eu precisei passar por tudo aquilo para entender o poder da fé. E também para comprovar como é importante escolher muito bem a pessoa que vai caminhar ao nosso lado. Olha só, eu aqui de novo. Isso mesmo. Há alguns anos eu contei a minha história de vida aqui no Quem Ama Não Esquece. Esse programa que eu amo tanto. Na época eu compartilhei as dificuldades que eu tive com os meus antigos relacionamentos. De um eu tive uma filha, a Giovana, mas o pai dela me abandonou. E aí em outro eu até fui agredida. Mas depois de tantas frustrações, eu contei aqui que eu encontrei o meu final feliz quando eu conheci o Elian, 11 anos mais novo do que eu, que me tratava como uma princesa, que me mostrou que o amor de verdade existia sim. Agora, tanto tempo depois, eu volto aqui para falar que, graças a Deus, esse meu relacionamento deu certo. E eu e o Elian ainda estamos juntos e felizes. Mas naquela época eu ainda não sabia tudo o que estava prestes a acontecer comigo e como a minha vida ia mudar para sempre. Quando eu contei a minha história, eu ainda não era casada com Elian. Mas depois do meu casamento, tudo mudou. Como nós estávamos na pandemia, eu e o Elian não fizemos nenhuma festa. Só assinamos os papéis no cartório mesmo. Mas pelo menos nós conseguimos curtir uns dias de descanso na nossa lua de mel. Meu amor, eu não imaginava que eu poderia curtir tanto esse tempo com você. Ai, nem me fala. Ai, tá tudo tão perfeito. Obrigada por ser esse homem incrível. Eu nem sei dizer como eu sou grata por ter te encontrado depois de tudo que eu já sofri, né? Mas eu só faço o mínimo. Você merece muito, muito mais. E olha, esse é só o começo, viu? Aquela viagem foi muito boa pra gente. E pra coroar toda aquela felicidade, quando nós voltamos, eu ainda descobri que eu estava grávida. Eu já tinha a Giovana de outro relacionamento e o Elian era um padrasto incrível. Eu sabia que ele também seria um pai maravilhoso. Eu sabia, aliás, ele era perfeito em todos os sentidos. Um marido dedicado e um cozinheiro de mão cheia. Inclusive, por esses dotes culinários dele, eu acabei engordando bastante. Eu sempre fui acima do peso, mas depois que nós começamos a namorar, eu fiquei ainda mais. E por conta disso, por ser uma pessoa de sobrepeso, a minha gravidez se tornou uma gravidez de alto risco. E eu tive muitas dificuldades, como pressão alta e diabetes. Mas apesar de todo o meu medo de algo ruim acontecer, eu estava tão feliz, estava tão empolgada por ter mais uma vida chegando na nossa família. Os meses foram passando e quando eu cheguei no 7º mês de gestação, eu acabei pegando Covid. E o que já era delicado ficou ainda mais. Eu fiquei tão mal, muito mal mesmo. Mas eu não queria ir para o hospital porque eu tinha muito medo de quererem me fazer um parto prematuro
para depois me entubar. Eu sabia que eu estava mal, mas eu achava que não estava tão ruim quanto aquelas pessoas que eu via nos noticiários. Então eu fui me cuidando em casa mesmo, tentando me recuperar sozinha. Não deu muito certo. Eu acabei piorando, até que chegou num dia que eu não conseguia mais nem falar, de tanto que eu tossia. E meu marido, cansado da minha teimosia, decidiu me levar para o hospital mesmo assim. Quando eu cheguei lá, eu descobri que aquele hospital não estava cuidando de pessoas com Covid. Mas como eu estava grávida, eles preferiram me internar e, caso eu piorasse, iam me transferir. Por conta da pandemia, meu marido nem pôde ficar comigo no quarto. E eu fiquei completamente sozinha. Totalmente ansiosa, esperando que a qualquer momento alguém entrasse e dissesse que iam me transferir. Até que depois de algumas horas internada, do nada, eu ouvi o melhor som do mundo. Era a voz do meu marido. Ei, como é que você tá, meu amor? Como que você entrou aqui? Shhh, calma. Liam, não pode, é perigoso o vírus. Calma, eu dei um jeito. Eu vim aqui pra te dar um beijo, pra te tranquilizar. Você acha mesmo que ia se livrar fácil de mim? Você é maluco. Deus me livre você se contaminar. Imagina, eu não ligo. Eu não ia te deixar aqui, agoniada, sozinha, sem pelo menos me despedir. Eu te amo, Gi. Qualquer coisa me liga, tá bom? Beijo. Ele me deu um beijo. E aquilo era o que eu mais precisava naquele momento. Eu estava sentindo tanto medo, tanta angústia, ansiedade. Ai, aquele beijo foi tudo. Tudo que eu mais precisava. Eu passei dias sozinha naquele quarto de hospital. Até que um dia veio uma obstetra para fazer alguns exames e percebeu que a minha bebê estava sem oxigênio. Eu simplesmente surtei. Eu estava tentando manter a calma naquele tempo todo, mas diante daquilo foi impossível. Eu fiquei apavorada. O pessoal do hospital disse que eu precisava fazer a transferência urgente. E depois de avisar o meu marido, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu irmão e pedir para que ele fizesse uma oração para mim. E não só ele, como todos os meus familiares se juntaram naquele momento e começaram a orar pela minha saúde e pela minha recuperação. Eu fui transferida numa ambulância e durante o caminho, o oxigênio acabou. Eu cheguei no hospital aos 45 do segundo tempo. Eu só consegui ver a correria à minha volta e aquele monte de médico correndo na minha direção. Depois disso tudo, eu já apaguei. Eu acordei, nem sei depois de quanto tempo. Eu acordei com o médico me avisando que eu seria submetida a uma cesariana de emergência porque eles não tinham como cuidar de mim estando grávida. Eu não conseguia pensar em mais nada. Eu estava confusa, eu estava com medo e a única coisa que me passou pela cabeça com clareza naquele momento foi a minha filha mais velha, Giovana. Como ela ia ficar se eu morresse? Como é que ela ia aguentar, meu Deus? Como é que ia ser a vida dela? Olha, é um desespero pensar nessas coisas. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir me recuperar. Certeza que o pior ia acontecer. Eu estava mal, mas eu precisava também ser forte, pelo menos, para que a minha bebê conseguisse nascer bem. De repente, eu já estava na sala de cirurgia. O médico me pediu para contar até 10 e antes mesmo de terminar a anestesia, eu apaguei. Passou um dia e eu não acordei. 2 dias, 3 dias e nada de eu reagir. Nesse terceiro dia, o meu marido recebeu uma ligação do hospital, uma ligação horrível.
dizendo para ele que por conta da alta demanda de pacientes com Covid, o protocolo era, caso eu não acordasse em 5 dias, desligar os aparelhos. Assim. Falaram exatamente assim para ele. Simplesmente que se eu não acordasse em 2 dias, iam fazer uma videochamada para que ele pudesse se despedir de mim. E aí pronto. Iam desligar tudo. Dá para acreditar? Eu nem consigo imaginar o que ele sentiu. Mas aí, chegou o dia seguinte e eu simplesmente acordei. Eu finalmente acordei. Eu estava atordoada, sem entender nada. Eu lembro que o meu primeiro impulso foi pôr a mão na minha barriga procurando pela minha bebê. E foram alguns segundos de puro desespero. Mas logo a médica me tranquilizou, dizendo que a minha Elisa tinha nascido e ela estava bem, apesar de ser prematura. Minha filha nasceu saudável e só precisava ganhar um pouquinho de peso para poder ir para casa, enquanto eu ainda tinha um longo caminho para conseguir me recuperar. 15 dias depois, a Elisa foi liberada e foi o meu marido que cuidou dela enquanto eu continuava internada. Infelizmente, a Covid tinha danificado muito meu pulmão. Naquele momento, ele ainda estava com 80% de comprometimento, me fazendo ter uma trombose pulmonar. Toda aquela situação me gerou muita ansiedade, porque eu nem conhecia minha filha ainda. Eu queria ver a Elisa, eu queria poder segurar, beijar, abraçar, tocar no rostinho dela, mostrar quem era a mãe dela. Mas os dias passavam e eu não melhorava para ir para casa. Um dia, minha mãe, vendo toda aquela aflição que eu estava vivendo, começou uma oração forte, dizendo que não sabia como pedir a Deus para me ajudar. Ela orou e no final, ela jura de pé junto que ouviu uma voz dizendo para ela: estou indo. Na mesma noite, durante a madrugada, eu acordei e senti uma coisa estranha e forte no meu quarto. Quando a médica veio me examinar, ela reparou que a minha saturação estava boa e já me deixou em observação sem o oxigênio. Menos de 24 horas depois, eu já estava completamente bem. Milagre ou não, depois daquela oração tão poderosa da minha mãe, eu pude, enfim, ir para casa para conhecer a minha filha. Olha como ela é linda. Ela é linda exatamente como você. Meu Deus do céu, eu não acredito. Eu não acredito que eu consegui sobreviver a esse pesadelo. Eu tô aqui. Foi Deus. Foi Deus mesmo, foi Deus. Mas eu falei pra você, Gi. Eu falei que logo você ia estar em casa. E olha só, eu nunca duvidei. Nunca. Que bom que você tá aqui com a gente. Por conta da minha trombose, eu precisei ter um cuidado redobrado com a minha saúde. Eu precisei começar a me exercitar e eu confesso que eu tinha um pouco de receio, porque eu sempre achei que a academia não era um lugar para gente gorda como eu. Na minha cabeça, todo mundo ia rir de mim. Mas mais uma vez, o meu marido, o meu grande amor e companheiro, esteve do meu lado me dando apoio. Ele não deixou que os pensamentos negativos tomassem conta de mim e me incentivou demais para que eu me cuidasse. Hoje, se eu faço academia e me cuido, é graças a ele. A minha filha Elisa está com 3 aninhos e eu não tenho palavras para agradecer ao meu Elian,
a minha sogra e a minha mãe por todo o amor, cuidado e carinho que eles tiveram comigo no pior momento da minha vida. E claro, principalmente e acima de tudo, eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus pela chance de viver, pela oportunidade de estar aqui para viver ao lado das minhas filhas por muitos e muitos anos. Eu, pelo menos, vou me cuidar para que isso aconteça, porque hoje eu valorizo ainda mais a vida e a segunda chance que Ele me deu. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for